Olá, bom dia. Meu nome é Lara Letícia e, juntamente com Isadora Nogueira, Jair Ribeiro e Udrian Letícia, irei falar sobre algumas estratégias para a redução do plástico no meio ambiente. Para dar início à nossa apresentação, trazemos o questionamento: onde será que todo o plástico descartado vai parar no final do dia? Biodegradáveis versus compostáveis. Os produtos biodegradáveis são aqueles onde sua decomposição é rápida, comparada aos outros produtos tradicionais. Além disso, ele deve ser absorvido rapidamente pela natureza, gerando menos impactos ambientais. Geralmente, o resultado da decomposição desses produtos é a água, o material biológico e o dióxido de carbono. Outro ponto a ser considerado para que o produto seja biodegradável diz respeito à matéria-prima. Ele deve ser em grande parte proveniente de produtos biológicos, como resíduos vegetais de cana-de-açúcar, soja e arroz. Dessa forma, o processo produtivo também passa a ser mais sustentável. E, por fim, os produtos compostáveis se enquadram dentro do grupo dos produtos biodegradáveis. Entretanto, são muito melhores para a natureza, pois se degradam em velocidade muito maior. Os produtos compostáveis são ricos em nutrientes que são liberados no solo, tornando este tipo de material melhor para o meio ambiente. O tempo de desagregação de um produto compostável pode variar de 2 a 6 meses, gerando um material rico em nutrientes para a terra. O Brasil, segundo dados do Banco Mundial, é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse total, mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas, cerca de 91%, mas apenas 145 mil toneladas, cerca de 1,28%, são efetivamente recicladas, ou seja, reprocessadas na cadeia de produção como produto secundário. Esse é um dos menores índices da pesquisa e bem abaixo da média global de reciclagem plástica, que é de 9%. Mesmo parcialmente passando por usinas de reciclagem, há perdas na separação de tipos de plástico, por motivos como estarem contaminados, serem multicamadas ou de baixo valor. No final, o destino de 7,7 milhões de toneladas de plástico são os aterros sanitários, e outros 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartados de forma irregular, sem qualquer tipo de tratamento em lixões a céu aberto. O levantamento realizado pelo WWF, com base nos dados do Banco Mundial, analisou a relação com o plástico em mais de 200 países e apontou que o Brasil produz, em média, aproximadamente 1 quilo de plástico por habitante a cada semana. Atualmente, já existem diversos projetos em ação para o combate do descarte indevido de lixo. Um deles é a ecobarreira. O que são elas? São estruturas flutuantes que ajudam na preservação do ambiente de rios e lagos. Aqui no Brasil já existem em Porto Alegre, Recife e em Curitiba. Em Porto Alegre, a ecobarreira foi instalada no Arroio Dilúvio, que é um córrego da cidade. A barreira protege o Lago Guaíba, que banha 5 cidades gaúchas. E desde a sua implementação em 2016, já foram coletados mais de 500 toneladas de resíduos plásticos. O projeto foi pioneiro na América Latina e atualmente é mantido integralmente pela SafeWeb, com o apoio das Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Sustentabilidade e a de Serviços Públicos. Em Curitiba, o rio Atuba ganhou uma ecobarreira para reter o lixo sólido que flutuava pelas águas do rio. A ecobarreira foi feita por um morador que acompanhou o acúmulo de lixo na região ao passar dos anos. Em Recife, estudantes da Escola Municipal de Antônio Brito Alves criaram sua própria ecobarreira. O modelo foi desenvolvido com garrafas PET unidas que foram feitas para reduzir o resíduo sólido no canal ABC que fica em frente à escola. O projeto EcoBoat Renove atua no Rio de Janeiro e é um barco coletor de lixo. A embarcação contém uma pá na proa que ajuda a recolher os resíduos na água e contém capacidade de até 4 toneladas de detritos.
Quando o container lota, todo o material recolhido é descarregado em um caminhão, passando por um centro de triagem para a reciclagem dos resíduos. O Sea-Beam Project foi criado na Austrália pelos surfistas Andrew Thornton e Pete Seglinski. Eles se inspiraram em máquinas que tiram folhas de piscinas para criar a Sea-Beam, que é basicamente uma lata de lixo flutuante que retira o resíduo dos oceanos. A Knitting Trash Trap foi criada pela empresa Stormwater System para capturar resíduos sólidos na água e ajudar no escoamento de águas pluviais. Basicamente, são redes instaladas nas saídas de canos para diminuir a descarga de lixo em sistemas de drenagem. Essas redes retêm materiais brutos de 5 mm e também materiais orgânicos como folhas. E por último, mas não menos importante, o Hula One foi desenvolvido por estudantes da Universidade de Sherbrooke, no Canadá, pensando em capturar não apenas resíduos sólidos na água, mas também os microplásticos. Os microplásticos são pequenos pedaços de plásticos que poluem o meio ambiente. Não tem material específico, só precisam ser menores de que 5 mm. Eles poluem e prejudicam a vida marinha, tanto quanto resíduos maiores. E o Hula One é basicamente um aspirador gigante que retira esse microplástico da praia. A máquina suga a areia e armazena em um tanque de água. Logo após, a areia se separa do microplástico que flutua no compartimento. Depois desse processo, a areia volta para a praia e os resíduos são levados para a reciclagem. A enzima PETase são a classe de enzimas esterásicas que catalisam a hidrólise de plástico PET para o MHET ou monoetil 2-hidroxietil terefalato monomérico. O interesse pela enzima PETase surgiu em 2016, quando um grupo de pesquisadores japoneses identificou uma nova espécie de bactéria, capaz de usar o polietileno de terefalato como fonte de carbono e energia. A primeira enzima PETase foi descoberta em 2016 no Japão, a partir da bactéria encontrada em amostras de lodo coletada por perto de um local de reciclagem de garrafas PET japonesas. A enzima PETase ataca e decompõe em pequenas unidades o ácido monoterefálico, ou como é conhecida MHET-MET. As unidades são então convertidas em ácido terefálico e absorvidas e metabolizadas pela bactéria. Se não dá para reutilizar, recuse. Frase dita na campanha do meio ambiente da ONU, com foco nos plásticos de uso único. Existem inúmeras soluções que podemos adotar para reduzir o consumo de plásticos no mundo. A primeira delas é carregar sacolas retornáveis, aquelas de tecido que a gente encontra super baratinha e a gente pode usar inúmeras vezes. Como segunda alternativa, você pode utilizar um carrinho de feira, que assim você também vai reduzir muito o consumo de sacolas plásticas. É muito legal também, quando você for comprar produtos, comprar a granel, porque aí você pode levar vasilhas e não utilizar as sacolinhas plásticas, sabe? Aqueles saquinhos transparentes e tudo mais. Outra ideia legal é utilizar as garrafas retornáveis, né? Aquelas reutilizáveis para tomar água, ao invés de comprar uma de plástico. E se comprar uma de plástico, tenta usar ela pelo máximo de tempo possível. E aquele óbvio, né? Dizer não aos canudos de plástico. Uma coisa também muito importante, que é muito legal todo mundo ter na bolsa, na mochila, é ter uma caneca, um copo de uso pessoal, que assim você não vai precisar tomar o famoso cafezinho no copinho de plástico, né? Você vai ter uma xícara só pra você, assim você toma mais café e ajuda o meio ambiente. Catadores de materiais reciclados são os trabalhadores urbanos que fazem a coleta de nosso resíduo reciclável, como papelão, alumínio, vidro e outros. Esses trabalhadores prestam um serviço indispensável e essencial na redução do impacto ambiental. Os catadores atuam nas ruas na maioria dos municípios, e alguns grupos de catadores, com o apoio de algumas instituições, conseguiram se organizar em associações e cooperativas.